Oi, gente! Fala, galera! Eu sou o Di. Eu sou o VH. E esse é mais um Cuecast, o podcast do Cueca para Dois. Que você pode ouvir na sua plataforma digital preferida ou assistir no YouTube. E hoje a gente tá com uma convidada muito especial, a Nila, que é uma atriz trans, não binária. E a gente vai falar sobre várias coisas muito interessantes. A Nila tá no elenco da série da Netflix De Volta aos 15. E também protagonizou o primeiro beijo gay masculino em Malhação. Muito histórico, gente. Então bora bater esse papo sobre autoconhecimento e aceitação. Então, muito obrigado, Nila, por aceitar participar. E eu queria começar com você perguntando como você já jogassem, como você se sentiu por protagonizar um beijo histórico em Malhação. Ai, tudo! Já vamos começar por aí. Ai, que legal! É legal você perguntar isso, porque ontem mesmo eu acabei encontrando muitas pessoas da Malhação, porque foi aniversário do Dani. E é muito doido, assim, eu acho que estresse pós-traumático cria uma ligação com as pessoas. Estresse pós-traumático. Tipo, pra sempre. Mas foi demais, assim, Malhação era uma loucura, assim. E eu lembro que a gente tinha muito... houve muito preparo para aquela cena acontecer. O preparo institucional, o preparo de cena, de planejamento de novela mesmo, assim. E de caminhada, assim, né? De percurso de personagem. Porque, cara, é uma outra dinâmica, era um outro tempo. Eu acho que as coisas mudaram muito, né? Nesses últimos 5 anos. 5 anos? 8 anos. 2018? 2018, sim. 6 anos. 6 anos, né? Nossa, 2018, 6 anos. Faz um tempinho já, mas que bom que passou, porque eu acho 2024 muito mais bafo do que 2018. Ainda bem, né? E assim, foi incrível. Eu lembro, na verdade, que a gente não sabia se esse beijo ia ao ar, né? Eu lembro que... Porque a minha Malhação tinha um formato de roteiro diferente, que a cada 2 semanas protagonizava-se ou priorizava-se uma nova história de um novo personagem. Então, a gente fazia uma apresentação dessa personagem nova, né? Que ia ter mais destaque naquelas próximas 2 semanas. E aí, com o tempo foi passando... tinham planejado uma história pra minha personagem que no final das contas não cabia mais, né? Então, assim, a história até então era pra ser a minha relação com meu pai em casa, não ia ser um pai que não me aceitava muito. E é uma história meio batida, né? E era uma coisa que a gente também... As próprias roteiristas chegaram e falaram assim, que não fazia sentido, porque a personagem tinha sido construída de uma forma que, com certeza, ela não teria, tipo... uma figura paterna, opressora dentro de casa diariamente, porque era uma personagem que lidava muito bem com sua própria sexualidade, com sua performance. Então, elas estavam sem história, elas não sabiam o que poderiam escrever. E eu lembro que a gente trocou uma super ideia, assim, e eu falei sobre esse lugar, né, de que hoje em dia parece uma coisa tão... antiga, né? Já parece assim, acho que a gente avançou tanto na pauta, né? Que agora eu olho e faço, nossa, como isso parece uma pauta passada, né? Mas esse lugar das gays afeminadas com as gays que são mais padrãozinhos, sabe? E como tinha uma questão entre esses 2 grupos, né? Principalmente por uma questão de lideranças, né? Por muitas vezes você vê pessoas mais afeminadas estarem na linha de frente e tudo mais. E aí criaram essa relação com o Santiago como parte dessa narrativa. E aí a gente começou a trabalhar dentro dessa história até que chegou esse momento de ter o beijo, né? Porque precisava ter um. Primeiro que precisava porque a Malhação anterior tinha tido o primeiro beijo gay entre 2 meninas, né? Que era a personagem da Giovanna Grigio e da outra menina que é muito boa. E eu esqueci o nome dela. Mas acho que era Leca e Samantha, né? E aí, então precisava ter, tinha uma demanda pra que existisse, mas a gente não sabia como. E eu lembro que a gente gravou várias versões, assim. Tinha uma versão que a gente se beijava e não aparecia. Tinha uma versão que a gente dava um beijo e ficava e saía. Tinha a versão... Tipo, beijo selinho.
A gente fez várias versões daquele beijo, e mesmo quando a gente sabia que o episódio estava perto de chegar ao ar, né? A gente não sabia se ele ia aparecer. Então todo mundo, assim, assistiu lá na base da produção da Malhação, né? E que ficava na portaria 2 ou 3. Portaria 3. E aí a gente tava lá assistindo e aí apareceu e todo mundo ficou tipo, meu Deus, isso foi ao ar! Assim, então foi muito legal, assim. É um momento que eu amo. Eu acho muito bafo. E pra mim é uma coisa que eu acho muito engraçado, como eu olho assim, tipo... Cara, Heartstopper, sabe? Tipo assim, tão icônico, Total, sabe? exato. Então, engraçado que você falou que parece ser uma pauta ultrapassada, mas, menina, esses dias eu tava vendo nos comentários lá pessoas falando sobre o como é. Eu acho que. Não sei se era de Heartstoppers ou algum outro programa que. Acho que é Glamorous. Alguma de coisa. maquiagem? Não sei se é de. Não é o. Glamorous! Sei, que é uma com série... a Samantha de Sex in the City. É, isso Sim. mesmo. E aí tava a galera falando assim, é super irreal, porque essa gay é super afeminada, tá com vários boy padrão e não sei o que, blá, blá, blá. Então, ainda existe, né, que às vezes a gente fica numa bolha que a gente acha que, as coisas estão... Avançando. E aí, às vezes, a gente se depara com umas coisas de, meu Deus. Aí você lembra que você mora no centro de São Paulo, né? Tipo assim, e tem tipo um viado a cada esquina. Exato. Meu Deus. Ô, Nila, como que você chegou em Malhação? Nossa, foi muito doido também, assim, eu cheguei em Malhação por... Tipo assim, eu estudava no internato, né? Eu sou paraibana, morei... E aí eu fui pro Rio de Janeiro aos 15 anos para estudar teatro, mas principalmente... Não, na verdade é o contrário. Fui para fazer ensino médio, mas principalmente para estudar teatro nessa escola do Sesc, que era que hoje se chama Polo Educacional Sesc. E se eu não me engano já não é mais uma escola residência, que é uma pena. Mas na minha época, os alunos de todo o Brasil estudavam e moravam dentro da escola. E minha grande ambição, assim, da adolescência era ir estudar nessa escola, porque era uma escola que tinha um teatro de 600 lugares e tudo mais. E aí eu entrei para a companhia de teatro do Sesc e fiquei estudando lá dentro. E aí tinha um programa na escola que era tipo um jovem aprendiz. E aí quando os alunos estavam no terceiro ano do ensino médio, a gente tinha que se inscrever e trabalhar em alguma área da escola, tipo, e aí tinha gente que ia fazer monitoria de matemática, tinha gente que ia trabalhar como na administração, e aí ficava uma galera que ia trabalhar no patrimônio, e eu fui trabalhar na cultura, que era esse teatrão da escola, e era tipo, o maior, se eu não me engano, eu acho que é o maior teatro da Zona Oeste do Rio, e eu acho que é o maior teatro do Sesc no Rio de Janeiro. Então ele recebe toda a programação de palco giratório, de festivais de teatro, de mostra de cinema, né? Então é um espaço que é muito rico, assim, culturalmente. E aí a escola promovia um evento maravilhoso chamado Educação 360, em parceria com a Globo. E era um evento muito do caralho, assim, porque era um evento de educação internacional e eles chamavam, tipo, teóricos, todo mundo, assim, pra uma semana, acho que era uma semana ou eram 3 dias. A sensação era que era muito tempo. Porque era a nossa casa, então tava, assim, um monte de gente dentro da escola. Eu ficava, tipo assim, quando esse povo vai embora. Mas era um evento muito grande, assim. Eu lembro que em 2015, o convidado para fazer a aula magna foi o Bauman, assim, tipo, e eu assisti uma aula do Zygmunt Bauman, caralho, e eu fiquei tipo, meu Deus, a modernidade líquida na minha frente. Então isso foi muito legal. E no terceiro ano, como eu tava trabalhando lá, a gente tinha uma coisa de mostrar a escola para os professores, pedagogos e às vezes pais e mães que iam visitar a escola e queriam saber mais sobre o projeto. E nada melhor do que os alunos para falar sobre o projeto da escola. Então a gente fazia uma visita guiada por todo o campus, que é gigantesco. E aí, nisso, tinha uma moça que ficava fazendo muita pergunta pessoal, assim. E eu tava tipo assim, nossa, essa mãe tá tão nervosa, né? Porque...
Porque tinha uma coisa assim, tinha alguns pais e mães que aproveitavam esse momento que a escola estava aberta, porque os filhos queriam muito entrar na escola. E é isso, né? O internato, a gente assinava um termo de tutela, assim, tipo, a escola tinha parte da nossa tutela, né? Minha mãe cedia parte da minha tutela para a escola. Então era uma coisa muito séria. E aí tinha muitos pais e mães nessas visitas. E aí essa mãe tava super engajada, perguntando o que eu queria fazer na minha vida, qual era o meu sonho. E aí eu tava tipo, nossa, eu vim pra cá porque eu queria estudar teatro. E eu pretendo ficar no Rio de Janeiro pra estudar teatro. Porque o teatro. E eu quero me tornar atriz. E tá. E aí. Muita pergunta. E aí. Mas achando o máximo, porque eu adoro falar sobre mim, meu assunto favorito. E aí, quando acabou a visita, a gente tava lá na biblioteca, tava falando com a Renata Wagner. Beijo, Renata Diva, que era a nossa coordenadora. Tava eu e a Luísa Clix, que é tipo uma das minhas melhores amigas. E aí a Renata falou: olha, tem uma pessoa que quer falar com vocês. Assim, a gente chegou lá e era essa mãe, que na verdade, ela é mãe também, mas ela é, na verdade, assim, a diretora artística da Nova Malhação. Bom. E aí ela se apresentou, Natália Greenberg, queria convidar vocês pra irem fazer um teste pra Nova Malhação. Porque isso é maravilhoso, assim, foi tão perfeito, porque era Malhação Vidas Brasileiras e se passava numa escola, óbvio, né, como de praxe, e a minha escola é uma escola que tem gente do Brasil inteiro. Tipo assim, precisa ter. Tem, tipo, 4 pessoas da Paraíba, 6 pessoas de Alagoas, 9 pessoas de Curitiba. Tipo, para você formar uma turma para seguir os 3 anos de ensino médio, tem que ter gente do Brasil inteiro. Nossa. Então, era um lugar de pesquisa muito bom para ela. E era um evento em parceria com a Globo. Então, tipo... Foi tudo casando muito bem. E eu lembro que, nesse dia, 2 amigos meus queriam trocar o horário comigo e com a Luísa, porque eles não queriam assistir uma aula de matemática. Mas eu não queria assistir uma aula de física. Então eu fiz, Lu, a gente sempre cede os horários, a gente não vai ceder esse. E aí, aconteceu, fomos, né? Eu e a Luísa fizemos o teste e aí foi acontecendo, assim, eu fui avançando. Eu lembro que eu era menor de idade ainda e eu só podia entrar na Globo acompanhada de responsáveis. E aí foi muito bonito, assim, porque as pessoas da escola, né, da cultura, principalmente, foram revezando e me levando um dia, assim, tipo, cada dia era uma pessoa que me levava. E aí, então, foi quando eu passei mesmo, assim, foi uma comemoração enorme, assim, a gente ficou muito feliz. E foi onde tudo começou, assim, e, nossa, fazer Malhação, caraca, foi incrível, porque, de fato, assim, é uma escola, você aprende tudo ali, você aprende tudo. E é incrível, assim, é bizarro, é muito rápido, a gente trabalha muito, mas era incrível, assim, uma experiência para se ter na vida. É uma história de muito orgulho, né? Você não só fez Malhação, mas você fez história na Malhação. Yes, obrigado. Pra sempre, né? Muito bom. E me fala uma coisa, De Volta aos 15, é um sucesso, é maravilhoso, a gente assistiu, a gente viu a 3ª temporada recentemente. Gente, é maravilhoso, a gente volta no tempo, a gente se sente lá. As músicas... vocês não entendem tanto, né? Eu entendo um pouco. Garota, você que nem conhecia Orkut, Ai, claro. Não, mas isso é uma coisa... Eu tenho, gente, eu conhecia muito. Eu tinha eu tenho uma irmã mais velha. E aí, assim, eu acompanhei tudo. Eu acompanhei Orkut, acompanhei SKFM, sabe? Fotolog, eu nunca consegui ter. Eu nunca consegui entrar pra fazer o meu cadastro, assim, nunca dava. Então eu tenho MTV, eu era a única criança que assistia MTV na minha escola, eu fui muito outsider, assim, era muito sozinha. Mas assim, é muito legal. E de Malhação para De Volta aos 15, como é que foi? Você foi convidada? Nossa, tem tanta coisa que aconteceu entre Malhação e De Volta aos 15, porque primeiro que teve a pandemia, né? Sim. E no meio disso, eu achei que depois de Malhação, amor, eu ia comprar uma casa, sabe? Com o meu próximo trabalho. Eu achei que eu ia, tipo, emendar uma novela das 9, porque eu tinha feito parte do momento histórico, assim, sei lá. Mas não foi isso que aconteceu. Não entrei pra... Não engajei com o Globo. E aí eu fiz, então... Nossa. Eles ouvem tudo, né? Medo.
Siri. Sai, minha filha. What the fuck? Ai, socorro. Pera, problemas técnicos. Perdão, volta como se nada tivesse acontecido. Retorno. Então, Você achou que você ia comprar uma casa? eu achei que eu ia comprar uma casa, assim, sabe? Eu ia ser a próxima grande estrela da novela das 9. E, enfim, ia brilhar muito como uma grande atriz da televisão aos 19 anos. Mas não rolou. E aí eu tava na época fazendo faculdade, assim, e era uma coisa que eu queria muito fazer, né? Queria muito fazer minha faculdade. E aí eu ia pra atuação, mas eu não gostava muito da galera de atuação. E aí eu resolvi continuar na cenografia. Eu fazia na Unirio. E eu amei, assim, fazer a faculdade de cenografia do documentário foi muito bom, assim, pra minha cabeça, porque você aprende, tipo, outras coisas sobre a área. E aí eu fui levando isso. No meio desse tempo eu fiz um documentário, participei de um documentário da Nepomuceno Filmes, que era interessante, assim. Mas, cara, foi um ano, assim, bem intenso de muita ansiedade e desemprego, porque eu não sabia o que fazer depois daquilo, assim, e Cara, eu era a pessoa mais jovem do elenco, né? Eu entrei pra Malhação, tinha acabado de sair do ensino médio, tinha 18 anos, então eu não sabia o que fazer com a minha carreira. Não sabia como continuar fazendo outras coisas, não tinha gente. Então foi meio complexo, assim. Foi um ano que eu realmente me senti muito no escuro. Senti que eu tinha, tipo, jogado fora, assim, uma oportunidade muito grande. Então foi um momento muito confuso, assim, pra mim. Mas quando a gente desagou ali em 2020, eu comecei a querer trabalhar com... Tipo, a querer botar meus próprios projetos pra frente. E esse período, assim, 2019, 2020, foi um período que eu realmente passei a viver mais o Rio de Janeiro. Porque antes, quando você trabalha fazendo novela, você não tem vida, assim. Você trabalha muito, são muitas horas de trabalho. Você tem que decorar o texto do dia seguinte, no dia anterior. E é uma rotina muito intensa. Então, e eu morava no final da Barra, início do Recreio ali, que era perto do Projac, né? Dos estúdios do Globo. E não conseguia, tipo, viver muito a vida, assim. E aí eu fui morar mais pra perto. E aí morei ali na Gigóia, Jardim Oceânico. E aí eu comecei a frequentar muito algumas coisas no centro da cidade, que era um rolê que eu me sentia muito mais bem-vinda. E ali eu fui apresentada a uma cena que mudou muito a minha cabeça, assim, porque eu me entendo enquanto uma pessoa não binária desde os meus 16 anos, e já em Malhação eu falava sobre isso, dei entrevista falando sobre não binariedade e tudo mais, mas era uma coisa que eu sinto que as pessoas não engatavam, assim, não entendiam. E ficava naquele limbo, né, da bicha feminada da Malhação. Eu lembro que saíam umas matérias, tipo assim, o gay Michael, sabe? Tipo, eram umas coisas muito rudimentares, assim. Mas em 2019 eu conheci muito, eu passei a frequentar alguns lugares, assim, de meio que da cena underground do Rio de Janeiro, e passei a ter muito mais contato com pessoas trans. E um amigo meu começou a namorar um cara trans. E aí eu ficava apavorada, porque no início eu errava muito os pronomes dele. E eu ficava assim, meu Deus, Nila, você é aliada? Você faz parte dessa comunidade? Você não pode, tá louca? E aí eu fui criando uma amizade com ele, com o Macaia, que é um queridaço, lindo DJ, perfeito. E aí... E aí, o Vitor Hugo começou a me levar, que é esse meu grande amigo também, ele começou a me levar muito pra festas no Rio de Janeiro. Umas festas de techno, uns houses divertidos, em galpões insalubres. E aí, eu fui conhecendo outras pessoas trans, fui conhecendo pessoas não binárias que tinham performatividades muito não normativas. E eu sinto que esse período na Malhação, eu dividia camarim com os meninos. E, tipo... mídia, sabe? Assédio sexual em DM de Instagram, sabe? Então, assim, acho que tudo aquilo mexeu muito comigo. Malhação foi um período que foi muito intenso, assim, pra minha cabeça de 18 anos, porque tinha muita coisa acontecendo. E aí, 2019 foi o período que eu consegui meio que me readequar dentro de quem eu era, assim, sabe? E aí, em 2020, eu lembro que foi quando eu comecei a
me veio um questionamento de quando eu tinha 16 anos. Eu tava investigando a minha identidade de gênero. E aí eu cheguei, tipo, cara... eu me identifico enquanto uma pessoa não binária porque eu tenho receio de ser uma pessoa trans. Medo do rótulo de transgeneridade, medo de ser uma mulher trans, medo de estar vinculada, né, a esse prefixo que carrega 1,5 milhão de estigmas, né? Sim. Então, assim, entrei nessa investigação e aí foi quando eu comecei a testar pronomes. E aí, com o tempo, isso foi entrando muito na minha vida, no meu ciclo de amizades, no meu relacionamento, né? Que na época eu era casada. E aí... E foi muito bom, foi sempre muito receptivo. Acho que eu tive um processo muito acolhedor, com pessoas incríveis ao meu redor. E aí, eventualmente, chegou, no final de 2020... o teste para o De Volta aos 15. E aí... Era muito legal, porque, a princípio, o meu teste, ele foi um aqui e fala. E aí, eu não sabia nada da personagem, eu sabia que eu tinha um lance com um menino que era no sigilo. E aí, que era o Léo, né? Uhum. E aí, eventualmente, eu descobri que a personagem seria uma personagem que eu ia interpretar ela mais nova, e que no futuro ela era uma menina trans. E aí, estavam procurando... Foi a primeira vez que isso chegou até mim, assim, que estavam procurando uma pessoa não binária ou uma pessoa que tivesse em transição de gênero. E eu era as duas coisas. E eu tava tipo, yes! E eu tava, assim, na idade pra conseguir fazer ainda uma personagem de 15 anos, né? E aí... Cara, foi rolando, eu fui fazendo esses testes. Eu lembro que era 3 da manhã, a minha preparadora, Thaís Mansano, I love you, tava tipo, Nila, eu acho que essa luz não tá boa. E eu tava assim, ai, tá bom. Sabe? E aí, mandei pra minha agente, ela falou, olha, eu acho que precisa melhorar isso, isso e isso. Ninguém vai ver um teste de 5 minutos. E eu fiquei tipo, você tem que mandar um teste de 2. Aí eu, caralho. Aí 9 da manhã, dormindo 2 horas, gravei o teste, rolou. E aí as coisas foram avançando e aí eu descobri tudo o que era o De Volta aos 15 e foi muito legal, assim. Foi incrível. Ai, peraí, que tem muitas coisas que eu quero perguntar no meio. Tem uma coisa que você comentou nesse lance da sua descoberta e da parte nebulosa da não binariedade. Isso. E eu, assim, como o privilégio da sigla G, né? Que, enfim, nós gays somos muito privilegiados dentro da sigla. Menina, sempre foi muito difícil pra eu entender. Muito difícil. A parte da não binariedade. E eu seguia... sempre tentei seguir e ver pessoas não binárias falando sobre, né? Sim. E acabava que depois de um tempo... Na verdade, tiveram umas 3, 4 pessoas que eu seguia e que via e que aí depois... aconteceu justamente isso, a transição. Uhum. E aí... se tornava uma pessoa trans... Não sei como... não se tornava, né? Não, mas eu entendi o que você quer dizer. Mas continua, eu quero ouvir você. E aí eu ficava, tipo assim... Ai, meu Deus, eu quero entender isso. E aí depois eu entendi, tipo... agora eu sou... antes... Sabe quando você tá, tipo... Tá, tô entendendo. Então... você é não binário. Não binário e tá nesse... Aí de repente... Tá, agora é um trans não binário. E aí... E eu tô falando isso, tipo assim... Sim. Na minha confusão um pouco passada. Porque quem tirou essa confusão foi você no podcast. Mas você arrasou. Mas eu queria que você falasse de novo aqui... E explicasse principalmente essa confusão que a gente ainda tem, acho que muitas pessoas, por estar nessa, né? Qual que é o lance da não binariedade e de ser uma pessoa trans? E aí, tipo assim, por que não é uma mulher trans? Ótimo. Você é trans não binária. Ótimo. E aí os pronomes são femininos, né? Isso. Vamos lá. Arrasa. Ai, arrasou. Adoro. Vamos lá. Antes eu quero dar um exemplo que eu acho muito ilustrativo e eu acho que por trabalhar com cinema é uma coisa que eu gosto muito de trazer à tona também, né? Que são processos de casting de elenco. Tipo... Eu já ouvi pessoas produtores de elenco falando sobre mim num lugar de tipo assim, olha, é muito feminina pra fazer um menino e é muito masculina pra fazer uma menina. E aí, exatamente
essa é uma forma muito grosseira de definir não binariedade, mas é uma forma de definir, entendeu? Então, assim, eu habito, né? Eu e outras pessoas não binárias, a gente habita um lugar de fronteira de gênero em que a gente cria quase uma nova categoria de performatividade que ela não está relacionada a extremos, né, de performance e de identificação. Então, assim, por exemplo, você me pergunta sobre por que usar os pronomes ela, dela, se eu não me identifico quanto uma mulher. Cara, existe uma coisa que a gente tem, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é uma língua muito determinante, né? Então, assim, a cada 3 frases, a gente tem pelo menos umas 4 palavras em cada frase que a gente vai fazer demarcação de gênero, né? Então, lindo, linda, tô cansada, sabe? Tipo, tudo tem demarcação de gênero. Ao contrário, sei lá, do alemão, do inglês, que tem outras estratégias de comunicação mais inclusivas, né? A gente hoje, né, tipo, principalmente a comunidade não binária, fala muito sobre linguagem neutra. Eu, particularmente, sou muito a favor da linguagem neutra, mas eu trabalho com comunicação e eu precisava de um subterfúgio meio urgente, assim, para que eu conseguisse me afastar da cisgeneridade. Primeiro porque eu não sou uma pessoa que faz terapia hormonal. Essa é uma coisa que às vezes passa pela minha cabeça, eu troco ideia com algumas amigas, mas eu acho que eu demorei tanto tempo para ficar satisfeita com a minha imagem e com, sei lá, a minha estrutura óssea, o formato do meu rosto, o tom da minha voz, que eu aprendi a encontrar outros traços dentro de mim que me afastam, né, da figura de um homem, né? Até porque eu acho que eu não me comporto, eu não me identifico, eu não existo em sociedade como um homem. E eu não usufruo desses privilégios porque eu claramente não me adequo ao que essa demanda social exige de mim, né? Então, por exemplo, eu uso os pronomes ela, dela, principalmente como estratégia para me distanciar do ele, dele, né? Então, assim, primeiro, antes de trocar de nome, eu troquei os pronomes. E aí era muito complexo ter um nome que eu tinha usando os pronomes ela, dela. E eu sempre amei meu nome, eu adorava meu nome. Pelo menos meu primeiro nome eu gostava muito. Porque o significado pra mim era muito forte e tudo mais. Mas era uma coisa que não cabia mais. Então, eu acho que todo esse processo, né, de transição e de se entender enquanto uma pessoa trans tá muito relacionado com a forma que você não só quer existir no mundo, mas a partir do momento que você compreende a forma que você já existe no mundo, né? Porque você, às vezes, está enfrentando uma série de desconfortos que você não sabe de onde vem e, às vezes, vem de um lugar de gênero, né? Vem de um lugar de não conformidade social, né? Então, assim, todo esse lugar, né, de uma concepção de não binariedade, para mim, está muito relacionada ao fato de que eu sei que eu, dentro de mim, não me identifico do outro lado também do gênero, entendeu? Eu não me identifico enquanto uma mulher. Existem arquétipos, né, da feminilidade, da mulheridade, que eu acho que fazem parte da minha concepção, né, de performance de gênero e de autoentendimento e tudo mais. Mas eu acho que todas essas questões, elas sempre se transformam numa nova coisa. Hoje em dia, por exemplo, durante a 3ª temporada do De Volta aos 15, eu estava muito tensa em fazer, porque eu tinha uma questão interna de que eu estaria interpretando uma menina trans e eu não era uma menina trans, sabe? Eu sou uma pessoa trans. E eu entendo as questões que as pessoas trans atravessam. Eu vivo processos diariamente, né, que estão relacionados a vivências de pessoas trans, mas apesar de ter isso, né? Apesar de me identificar muito com a feminilidade, e aí a gente usa esse termo, né, de transfemininas, né? Eu sou uma pessoa transfeminina. Eu ficava questionando se eu realmente deveria, né, estar naquele lugar. E no final das contas, eu acho que a gente
Eu acho que todas as pessoas trans, elas passam por assuntos, elas vivem questões internas, né, conflitos internos que inevitavelmente se externalizam de formas diversas, né, mas que são em comum, né. E aí, durante o De Volta aos 15, a terceira temporada, eu tenho um processo de estudo, né, de atuação que para mim é muito intenso. Por muitas vezes eu acabo puxando coisas da vida da personagem para minha própria vida, e não porque eu quero, mas porque vai acontecendo, né? E durante a terceira temporada, na minha vida pessoal, eu tava aos poucos me vendo performando muito mais feminilidade do que eu performava há pouco tempo atrás, né? O fato de eu ter colocado extensão capilar, isso aqui agora é meu cabelo, mas ter colocado extensão capilar, nossa, mudou muito, assim, a minha imagem mudou, eu tava me vendo de uma forma diferente. E aí, de repente, eu tava sendo... Eu também tinha mudado dentro do espectro do desejo do outro. Então, agora às vezes eu saía de uma forma, me vestia de uma forma, me maquiava e tudo mais. E aí, de repente, eu tava sendo objeto de desejo de homens héteros, cisgêneros. E isso era uma coisa inédita pra mim. Então, de repente, eu tava me vendo ocupando um lugar de feminilidade a partir do desejo de um cara cis hétero. E isso mexeu com a minha cabeça num lugar muito complexo, assim. Mas, ao mesmo tempo, tudo servia, assim, de inspiração, de estudo, de processos de autoentendimento. E tudo isso... Toda essa maluquice, né, essa confusão, faz parte da concepção de uma identidade trans. Porque você tá ciente das coisas que você está vivendo o tempo inteiro, né? E como você está sendo atravessado e como você atravessa essas outras pessoas e essa sociedade como um todo. E aí, quando eu viajei para a Europa, agora no início do ano, e morei um tempo lá, eu vi outras performances de gênero que eu não vi aqui. E, tipo, eu sinto que pelas vivências que eu tive lá, pelos processos, pelas trocas que eu tive com outras pessoas trans, eu conheci uma infinidade de pessoas não binárias que tinham performatividades muito diferentes e de pessoas que pareciam, tipo, homens cis e eram pessoas não binárias, e pessoas que pareciam mulheres trans e homens trans e eram pessoas não binárias, sabe? Então, é um lugar de... É um termo guarda-chuva para pessoas que não se sentem confortáveis nesses rótulos de homem e de mulher, sabe? E hoje, pra mim, tá sendo muito mais interessante e muito mais confortável também construir a minha identidade num lugar de androginia e de própria confusão nas outras pessoas, assim. Pra mim, é maravilhoso quando as pessoas ficam confusas, elas não sabem os meus pronomes, elas não sabem se eu sou um menino, uma menina. Eu acho excelente, porque é esse lugar de fronteira, esse lugar de confusão e essa zona cinzenta, né, de gênero, que eu acho que eu ocupo. Então, se a pessoa fica confusa, pra mim é quase um tipo assim, cara, tô compartilhando um pouco de mim com você, sabe? Então, assim, hoje eu não tenho compromisso em educar ninguém em relação à minha identidade de gênero, porque eu acho que é um desgaste enorme, sabe? Então, se você tá confusa, maravilhoso. Aula. Nossa, muito. Então, e é isso que você Gente, explanou um pouco. Eu sou muito lá. prolixa, desculpa. Não, mas então, eu... Maravilhoso. Não, mas eu amei. É muito louco porque, assim, eu no meu lugar de privilégio cis, nessa questão de não binariedade, porque pra mim foi muito fácil entender a parte trans, né? O gênero é gênero trans, né? Uau, que confuso, eu não sei também. Porque é tudo tão complexo, amor. Sim, mas foi muito fácil pra mim entender essa parte. A mudança de gênero, né? Tipo, a transição de gênero. Exato. Principalmente porque eu sempre fui um homem que me vi como homem e me atraio por homens. Isso. E aí eu seguia homens trans e pensava, caraca, eu me sinto atraído por homens trans. Mas mulheres trans não. E aí ficava nessa, mas tem mulheres trans que o órgão genital é um e os homens trans, mas os homens trans que me interessam. Então é isso. Aí quando entrou essa não binariedade, eu fiquei, meu Deus, eu não consigo entender, eu preciso entender. E aí, de novo, você me deu uma outra aula de tipo assim, é isso, não tem...
o não é isso, né? A É. questão não tem uma resposta. Começa com não. Sabe? Então, assim, eu lembro de um período, assim, de debate, de ver pessoas falando, tipo, eu não quero basear não quero basear quem eu sou nas negativas. O que eu sou? E eu acho esse processo super válido, né? Porque cada pessoa vive, né, as suas próprias questões. Mas, assim, pra mim é tão mais libertador saber o que eu não sou. Porque aí, pra descobrir o que eu sou... Da mesma forma que eu não gosto. Quando eu descubro que eu não gosto de uma coisa, eu tenho uma infinidade de possibilidades de descobrir o que eu gosto. Mas eu sei o que não, sabe? Então, nesse lugar, eu sei o que não. Eu sei que eu não sou uma pessoa binária. Eu não sou uma pessoa binária. Eu não sou um homem, eu não sou uma mulher. E aí, assim, as pessoas podem espumar e falar o que elas quiserem. Não, mas é porque o seu cromossomo, porque o seu órgão genital, porque o seu corpo, a sua formação óssea, blá, 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 blá. Nossa, cara, pode falar à vontade, assim. Eu tô blindada contra a transfobia. Juro, assim, tipo, não me importa. Tipo, é um lugar... E é isso, assim, tipo, eu acho divertido, quase, assim, divertido mesmo, assim, o lugar de não binariedade, porque... Cara, é tipo assim, essa busca por definições, tipo, ela nada é definido, assim, tipo, você não tem controle. Da mesma forma que a gente não tem controle de um monte de coisa na nossa vida, eu acho que a gente também não tem controle dos conceitos, sabe? A gente não tem controle desses conceitos porque a gente tá falando de pessoas e não de teoria. Sabe? Sim. Então, assim, cada pessoa vai ter um processo de transição diferente, sabe? O Jonas Maria fala uma coisa que eu acho genial, assim, que ele fala, tipo, eu não quero ouvir opiniões sobre o meu processo de transição, porque isso é um processo muito individual. É uma coisa que inevitavelmente esbarra na coletividade, porque você vive em sociedade, nós somos indivíduos sociais. Period. Mas não dá pra você intervir no processo e falar sobre, tipo, a transição, a concepção de gênero, de identidade de outra pessoa, porque é um caminho e é um processo e não é um conceito. Sabe? A gente se utiliza desses conceitos, mas todo conceito ele é mutável a partir da vivência que se estuda da sociedade, sabe? Então é meio esse lugar, assim. Acho que quando você se sentir confuso, tenta... Sabe, tipo, tirar essa lente do A e B, sabe, do 0-1. Porque no final das contas você ganha uma infinidade de novas possibilidades, assim. E eu acho que você amplia o seu lugar de desejo também, sabe? Não só o seu lugar de desejo, mas também o seu lugar de inclusão em geral, sabe? Eu acho muito importante, por exemplo, a gente tira essas lentes e de repente a gente faz amizades com pessoas que, nossa... Há um tempo atrás, talvez você não se visse desse outro lado e de repente você vê que aquela mona do techno que usa uma lente toda preta, os piercings e tipo, sei lá, tem uma drag queen de demônio, blá 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 blá. Nossa, na verdade ela acorda todo dia, passa um cafezinho, aí ela assiste sei lá, um de férias com um ex da vida, sabe? E o programa dela favorito é, sei lá, Insecure. Sabe, tipo, você humaniza as pessoas e você para de ver elas somente sobre a partir da identidade de gênero delas, né? E essa pressão, né, de se definir, meu Deus, o que eu sou homem, sou mulher, não sei o quê, vem mais de fora, né, do que da gente mesmo. Porque Total. a gente tem que explicar coisas, tipo, tem que estar sempre explicando o que eu sou, o que eu não sou, de quem eu gosto, porque... Não, gente, só me deixa em paz. Eu vou gostar de quem eu quiser, eu vou ser o que eu quiser. Hoje eu sou uma coisa, amanhã eu posso ser outra. Mas todo mundo fica questionando e você tem que ser isso. Você tem que estar aqui nessa caixinha. Senão... Que eu pensando assim, em mim, bem egoisticamente, eu acho que é um desejo egoísta individual, da gente entender... de querer, sabe? Não, eu preciso entender. Eu preciso... E o não ter todas as informações e não conseguir, tipo assim, não, tá, eu vou definir. É isso, é muito louco. Mas pela segunda vez que eu tô te ouvindo falar sobre esse assunto, de novo me dá essa paz em mim de...
Que é uma paz egoísta, que é porque eu quero saber porque eu quero. Mas porque a gente eu quero é egoísta. definir. De ter, period. tipo, eu quero. Mas aí, tipo, tá tudo bem, eu não preciso definir, não preciso. Conhece a pessoa, conversa Exato, com ela. E respeitar e tudo certo. Você tem que entender a pessoa, você não tem que entender o conceito. Entendeu? Uma coisa que você falou também, desculpa, uma coisa que você falou também nesse outro podcast que eu vi você falando, do lance que você falou bastante aqui também, do lance de onde você está performando, né? Às vezes você vai performar mais próximo nesse espectro, né? A não binariedade, ela caminha por esse espectro de que tá aqui, às vezes você tá performando um pouquinho mais próximo do feminino, um pouquinho mais próximo do masculino, e é essa fluidez, né? Isso, exato. Eu ia falar isso, assim, isso pra mim tem muito a ver. Eu acho que talvez, falando sobre definições, né? Eu acho que talvez eu seja uma pessoa de gênero fluido, assim. Porque pra mim é muito, sei lá, é que no final das contas, quando você olha, performance é montação, né? A RuPaul falou, we were born naked, the rest is drag, sabe? Tipo assim, é montação, gênero é montação, sabe? Mas tem uma outra coisa sobre gênero que é sobre o lugar de existência, assim. É tipo, eu sei onde tá meu marco zero dentro de mim mesma, sabe? E aí, às vezes... E é isso, assim, eu não me desloco de mim. Eu só... Sei lá, eu só quero sair bonita. E se eu quiser sair bonita e eu vou dar, tipo, com um top e uma calça jeans, sabe? Eu vou sair assim. Se eu quiser sair bonita e eu vou dar, tipo, uma bota, uma mini saia e uma blusinha brincando de secretária gostosa, eu vou sair assim, sabe? Porque no final das contas é sobre o que você faz pra você se sentir bem. Você tá confortável com quem você é? Se você tá confortável, tá ótimo, amor. É sobre você ficar confortável habitando esse corpinho aqui, porque... E você vai carregar a si mesmo o resto da vida, sabe? Você tá presa dentro disso aqui, sabe? Então, isso tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que ser agradável, você tem que se divertir, você tem que tá feliz, tem que se olhar e falar, tipo, caraca, essa gata é muito tudo, sabe? E se divertir consigo mesmo. Você tem que ser uma boa companhia pra você mesmo, sabe? E eu gosto de sair com uma amiga que tá bem vestida, eu gosto de sair com uma amiga que vai me dar uma noite super divertida, eu gosto de sair com uma amiga que vai me levar pra ver um bom filme e a gente vai, tipo, trocar uma ideia sobre. E no final das contas, eu sou todas essas amigas. Eu saio sozinha pra ver um filme, eu vou, tipo, meu Deus, vou escrever sobre esse filme, que é bafo, sabe? Vou pra uma festa sozinha, adoro ir pra bar sozinha, tomo um Negroni, sabe? Tipo, e vivo essa fantasia de ser quem eu sou, sabe? A gente tem que colocar um pouco na cabeça da gente que a vida é muito mais do que essa... Do que essa mecânica, do que esse, sabe? Esse mecanismo, essa engrenagem, sabe? A vida é divertida e a gente é legal, assim, a gente é... eu adoro ser quem eu sou. Ai, socorro, eu vou te ligar todo dia. Pra você repetir exatamente tudo isso que você falou. Sabe, vamos se divertir. Eu tô pensando, meu Deus, a terapia já passou. Ai, pô, a gente já mora nesse país que tem um monte de questões, né? Nessa cidade que a gente sufoca com fumaça, sabe? Tipo assim, meu Deus, eu tenho que pelo menos estar confortável andando na rua, né? Tipo Sim. assim, que já não é tão fácil assim, né? Porque é uma cidade, um país muito violento, né? Com a nossa comunidade. Mas, nossa, se eu puder estar gata, pelo menos, e passar numa vitrine de banco e ficar me olhando no espelho porque eu gosto do formato da minha bota, eu vou fazer isso, sabe? Se isso me faz bem, eu vou fazer isso. Arrasou. Ô, Nila, quais são suas principais inspirações artísticas? Porra, hoje tem muitas, assim... e principalmente, assim, alinhadas com as minhas novas ambições profissionais, assim. Eu acho que esse ano foi um ano que eu acho que foi tão engraçado vocês perguntarem sobre, tipo, Malhação, assim. E ontem eu tava com o pessoal da Malhação, porque eu, de repente, assim, eu falei sobre coisas que eu não visitava há muito tempo. E ontem eu também falei sobre coisas que eu não visitava há muito tempo, né? E... eu tava tão perdida quando eu tinha 18, 19 anos... sabe? Eu tava tão perdidinha, coitada da Nila. Sabe? Tipo, tava entendendo tanta coisa. E eu acho que essa virada, assim, de 2023 pra 2024 foi uma virada brusca, assim. Foi tipo, meu Deus, a maré virou.
E, de repente, eu tenho muito claro, assim, na minha cabeça, muitas coisas, assim, sobre quem eu sou, quem eu quero ser, onde eu quero chegar, como eu quero, sabe, blá, 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 blá. E hoje, assim, tipo, eu não me vejo trabalhando em nenhuma coisa além da área de cinema. E é isso, assim. Antes, acho que talvez há uns 3 anos atrás, eu poderia falar, tipo, nossa, não me vejo fazendo outra coisa além de atuação. E bater muito nesse lugar da atriz, 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 atriz. Porque, de fato, assim, ser atriz é a minha força motriz, assim, a minha profissão carro-chefe é o que motivou a minha vida e é o tônus que me levou até aqui, assim. E, tipo, esse ano eu faço 25 anos e eu vou fazer 10 anos que eu moro fora de casa. Então, foi esse desejo e essa ambição que me levou muito para esse lugar. Essa necessidade, na verdade, né? Porque eu acho que para você querer atuar, você tem que ter uma necessidade, porque não é uma profissão fácil. Mas hoje eu tenho, tipo, inspirações em atores e atrizes que ampliaram seus leques de trabalho. Então, assim, pra mim é muito do caralho ver a Issa Rae, a Michaela Coel, o Donald Glover, a Phoebe Waller-Bridge, sabe? Tipo, esses atores e atrizes que criaram seus projetos, que produziram ou dirigiram, né? Que estão ocupando esse lugar de showrunner hoje em dia, né? E eu acho isso incrível, assim, porque eu acho que o meu trabalho é o lugar que eu sinto que... Nossa, assim, eu sinto que eu realmente sou meio... Como eu posso falar isso? Eu sinto que trabalhar com o cinema realmente dita muito sobre quem eu sou. Não se limita, não me limita a, mas eu acho que trabalhar como atriz, em geral, não só com cinema, mas é que eu gosto muito de audiovisual, assim. Mas acho que ser atriz é uma coisa tão poderosa na minha vida e tão determinante sobre a pessoa que eu sou, sabe? Que eu preciso criar novas estratégias para me manter fazendo isso. E o mercado não escreve para mim, não escreve para corpos como o meu. Hoje em dia, né, felizmente, a gente ainda precisa, né? A gente sempre fala isso, né? A gente avançou tanto, mas precisa avançar mais, porque é óbvio que a gente precisa. Mas de 2 anos para cá, a gente tem um avanço muito maior, né? Muito grande de pessoas trans na televisão, nos filmes, né? O cinema independente já tinha isso há um tempo já, mas eu sinto que a gente está tendo uma proeminência muito maior de corpos trans representados no audiovisual, no teatro e tudo mais. No entanto, é muito complexo, assim, pra mim, tipo, eu ouço vez ou outra, né? Tipo, sei lá, produtores de elenco falam com a minha gente, ou eu ouço, ou eu vejo comentários, né, tipo, nas minhas redes sociais, não só produtores de elenco, óbvio, né, diretores de elenco, mas diretores, roteiristas, blá, 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 tipo, mercado, falando sobre passabilidade, assim, tipo, a Nila não tem passabilidade, e eu falo assim, amor, não tem como eu ter passabilidade. A única passabilidade que eu posso te entregar enquanto uma pessoa não binária é androginia, assim. Eu acho que eu já sou bem andrógena, sabe? Você não acha? Sabe? Então, Nossa, tá vendo? Eu sou muito prolixa, amor. Entre 15 Não, assuntos. Mas é maravilhoso, porque faz sentido, Faz né? sentido? Tudo Acompanha, faz. tá? Então eu vou concluir. Tô junto, vai indo que Desculpa. eu tô todo lado. Tipo assim, é sobre toda essa constelação, assim, né, de questões que eu sinto que esse ano eu olhei assim e fiz, Nila, se você quiser sobreviver nesse mercado, você tem que passar a ter agência sobre as suas próprias personagens. E como você vai fazer isso? Você vai criar essas personagens. Aí eu lembro das pessoas falando assim, a minha gente, Valéria, maravilhosa, falando assim, Nila, muito legal que você tem várias ideias, mas assim, você precisa colocar isso num papel, o que você vai fazer com essa ideia que fica flutuando na sua cabeça e você me explica toda vez que a gente se vê. E aí eu ficava tipo, verdade, né? Aí eu aprendi a colocar no papel. Aí eu aprendi a escrever roteiro, aprendi a escrever projeto, sabe? Tudo. E aí agora eu tenho papéis na minha casa e eu ficava, nossa, agora tem que tirar daí.
porra, sabe? E aí esse ano eu comecei a estudar produção, assim, e tô com a cabeça muito dentro, assim, de produção. E não porque eu quero deixar de ser atriz, mas é porque eu quero continuar a ser atriz, né? E isso pra mim tá sendo muito interessante. Eu acho que o nosso mercado ainda tem um nariz torto, assim, pra pessoas que têm esse movimento, né? Mas eu acho que essa é uma questão muito geracional também. Eu acho que a minha geração é uma geração muito multitasking, né? Tipo, primeiro que hoje em dia a gente não tem carteira de trabalho nunca mais e eu sou uma empresa, né? Tipo, eu sou um CNPJ, então eu vou agir como CNPJ, né? Eu vou agir como uma empresa, eu vou ter agência sobre todas as etapas, né? Daquela área, né? E pra mim tem sido interessante, então acho que nesse lugar de inspiração tem sido ver esses atores e atrizes terem agência sobre suas próprias personagens, carreiras e etc. E óbvio que nada é preto do branco, né? Tipo assim, é tão determinante. Obviamente, né? Essas pessoas não estão ali, né? Tipo, a Issa Rae não tá lá fazendo a planilha de orçamento da 5ª temporada de Insecure. Óbvio que não. Mas ela participa daquela concepção. Ela tem agência, né? Dentro da produção executiva do projeto. E eu acho que isso é uma coisa que hoje me interessa muito. Que legal. Então você pensa em escrever e dirigir. Eu não sei se dirigir. Dirigir, eu acho que sim, em algum momento. Acho que deve ser muito legal. Mas eu queria ter um pouco mais de conhecimento de equipamento pra fazer isso, assim. Muita gente fala assim, não precisa. Se você tem uma boa equipe, você consegue comunicar o que você quer e tudo mais disso aqui. Mas eu realmente, assim, eu acho a figura da direção ainda muito ideal, assim, sabe? Eu quero me tornar uma diretora, sabe? E aí eu acho que eu gosto da ideia de me tornar uma produtora. Eu tô gostando disso, assim, Que de legal. aprender a produzir. Porque uma vez que você aprende a produzir, cara, eu acho que muita coisa... Muitos nós se desatam. Não, e é isso, assim, não tô romantizando nada, assim, eu sei que é fudido. Nossa, muito difícil, nossa área. Mas, enfim, eu acho que eu consigo me enxergar em horizontes dentro dessa área também. Que legal. Muito bom. Então, vemos aí Nila Produtora em breve. Yes! E aí você consegue se colocar na frente das câmeras ou não, né? Você pode tomar essa decisão de estar num projeto onde você é atriz ou não. Isso. Mas com Te dá certeza sim. um poder. Legal. Me fala uma coisa. Você já teve concessões pessoais ou profissionais assim para se encaixar na indústria? Que eu abri mão de uma coisa pra me encaixar no mercado? Cara, olha, deixa eu pensar um pouco. Porque eu tô achando que não. E se eu... Eu acho que não. Não? Eu acho que eu nunca abri mão de nada que fosse pro meu benefício de vida por conta de uma exigência de mercado. E eu lembro que na época da Malhação, eu lembro que eu tive um super papo na época com o Carmo Della Vecchia, que ele fazia a novela e ele era meio que o nosso professor, assim, ele era o chefe da ONG, né? E a minha personagem era da ONG, né? E aí ele conseguiu uma bolsa nessa escola de gente rica e a gente ia pra lá. E assim, eu lembro de ter uma conversa com ele porque ele falava, tipo assim, você não tem medo de, tipo, você ficar se mostrando desse jeito e sua carreira ser afetada? E ele perguntando isso num lugar muito genuíno, assim, de tipo, nosso mercado é muito difícil. E ele é uma pessoa que tem uma experiência absurda, né? Ele trabalha na televisão há anos, né? Tipo, e ele é uma pessoa LGBT. E aí, e eu lembro de ter isso, assim, muito claro, assim, desde os meus 18 anos, que, tipo, não havia como eu fazer uma concessão de quem eu sou pra estar num mercado trabalhando como atriz, porque ser quem eu sou é basicamente a minha matéria-prima de trabalho, né? Se eu não consigo existir dentro da minha verdade, dentro dos meus questionamentos, das minhas questões, se eu não consigo viver de verdade como ser humano, eu não vou ser uma boa atriz, sabe? Porque eu não vou ter escopo, eu não vou ter... sabe? Eu não vou ter habilidade, assim, eu não vou ter material de trabalho para construir uma personagem, sabe? Se eu tô... Porque é isso, assim, a vida inteira... A Thaís fala isso, né? Minha preparadora. Tipo assim, a vida inteira a gente... nosso processo, né, de socialização vai
reprimindo a gente, né? Pra gente conseguir viver em sociedade de modo que uma pessoa vai olhar feio pra você e você vai ignorar como se nada tivesse acontecido, né? Pra uma pessoa que vai te xingar na rua e você vai abaixar a cabeça e vai se embora, né? Então, assim, a gente tem um tipo de socialização que reprime muito, né? As nossas emoções, as coisas que a gente sente. É uma pessoa que te ama, que vai falar que não quer mais estar com você, e aí você vai ficar tipo, tá tudo ótimo, tudo certo, sabe? Porque você não pode demonstrar essa fraqueza. Então, o meu trabalho como atriz é justamente me permitir viver todas essas coisas. Então, assim, nossa, me apaixonei por você perdidamente. Não vou medir esforços, né? Não vou dosar para demonstrar essas coisas que eu sinto. Você me irritou profundamente, óbvio que eu te respeito, né? Mas assim, eu não vou medir, não vou dosar a minha raiva, sabe? Porque eu preciso ser legal com você, sabe? Então, esses mecanismos, né, de repressão e de esses mecanismos mesmos, assim, de repressão, eu acho que não é pra uma pessoa que é ator ou atriz, sabe? Então, se você quer ser ator e atriz, você precisa entender que primeiro você precisa aprender a ser um ser humano. E o ser humano vai vir com todas as questões. Vai vir com a sexualidade, vai vir com os conflitos familiares, vai vir com o trauma, vai vir com o gosto, com o não gosto, vai vir com o desejo, vai vir com repulsas, vai vir com invejas, vai vir com tudo isso. E isso faz a gente ser tão complexo. É por isso que quando a gente vê uma performance de um ator muito bafo num filme X, a gente fala assim, nossa, foi tão real, né? Porque a gente vê uma pessoa que, ao mesmo tempo que ama, sei lá, tipo... Sabe? É que de repente, que você tem que dar um exemplo, todas as boas performances fogem, né? Mas, recentemente, eu tava no Festival do Rio, vi Betânia, filme maravilhoso, 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 do Marcelo Matos, se eu não me engano. E a protagonista, né, a Betânia, eu tava assistindo, assim, o filme e eu ficava encantada. Porque era uma pessoa que tava, tipo, você tem uma cena, né, que o menino tá colocando um monte de sal na comida. E a comida já estava salgada. E tem toda uma narrativa sobre essa questão pra personagem da Betânia, né? E aí... E ela fica olhando. E tem uma hora que ela só, tipo, briga com ele, assim, tipo, explode. Uhum. E eu olho pra isso e faço assim, nossa, a minha avó era assim, tipo, ela fazia isso, assim, ela tava quietinha, esperando você parar, mas ela não falava nada. E de repente ela falava, tipo, para com isso, sabe? Tipo, e isso é tão real, sabe? E aí, de repente você vê essa mulher fazendo isso e esse para com isso, não é só porque, tipo, sabe, para de botar sal na comida que você vai ficar hipertenso, mas pelo todo o backstory que a gente vê dela. Então, assim, é raiva e ela tá emotiva e ela tá protetiva. E aí você vê uma personagem, você vê um ser humano, você vê uma atriz executando seu trabalho muito bem, sabe? Então, nesse lugar de concessões, eu nunca senti que era uma coisa benéfica pra minha sobrevivência como atriz dentro do mercado, sabe? E é muito paradoxal isso, porque é um mercado que não escreve pra mim, mas ao mesmo tempo e não, né, tipo, aceita veementemente a imagem que eu tenho e a pessoa que eu sou, não quer incluir isso num lugar de, sei lá, novela das 9, sabe? Porque, tipo, tem 3 filhos, porque uma dessas pessoas não é trans, sim, sabe? Tipo, nossa, minha mãe teve 2 filhas, né? Uma é trans e a outra é bi, sabe? Tipo... Sei lá, é tão beabá, sabe? Parece tão óbvio, parece tão na lata na minha cabeça que eu simplesmente acho que não faz sentido, assim. Então eu nunca vou negociar uma coisa que tem a ver com o meu próprio bem-estar pra me inserir numa coisa que eu sinto que eu posso ser um agente de mudança pra incluir pessoas que sentem a mesma coisa que eu, né? Então, pra mim não faz sentido. Com certeza. Você acha que o povo brasileiro da TV aberta, eles estão prontos pra histórias trans? Amor... Eu vou te contar, ninguém tá pronto pra nada, nunca na vida, sabe? Se eu te perguntar assim, você tá pronto pra correr uma maratona de 100 quilômetros? Talvez você não esteja, talvez você esteja. Mas se você não estiver,
você vai se preparar para aquilo, né? E eu acho que você não vai correr uma maratona de 100 quilômetros se você não começar a inserir isso dentro do seu cotidiano, assim, sabe? Então, assim, é óbvio que talvez o povo brasileiro da TV aberta não esteja pronto para ver, tipo, narrativas trans e blá, 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 blá. Mas essas pessoas foram expostas a histórias trans para saberem se elas vão estar prontas ou não, sabe? Quem faz esse julgamento? Então, assim, por exemplo, eu acho incrível, tipo, eu acho realmente incrível o que a gente teve recentemente em Renascer com a narrativa da Buba, né? Com a Gabriela Medeiros, que é maravilhosa, que brilha, sabe? Que por muitas das vezes, para mim, roubava, né? A narrativa da história, ela sabe, raptava a narrativa para ela, porque a história dela é interessante, porque ela é uma atriz boa, porque ela consegue, sabe, porque ela se comunica humanamente com as pessoas. No final das contas, a gente não tá falando sobre narrativas trans, a gente tá falando sobre histórias humanas, sabe? Então, por que eu acho que a gente teve uma receptividade tão grande com a Camila no De Volta aos 15? Porque a gente tem uma personagem que ela não tá circunscrita na narrativa de ser uma pessoa trans. Ela tá circunscrita numa grande teia de narrativas complexas que fazem com que ela seja uma ser humano. Seja uma ser humana. Ai, meu Deus, gênero foi longe demais agora. Mas que... Ai, eu me distraí. Eu fui num ponto na minha cabeça e voltei e fiquei num limbo. Mas eu amei. Ela não é uma ser humana. Ela pode ser uma ser humana se ela quiser. Mas a Camila é essa personagem interessante que cativa as pessoas, porque ela é uma personagem que, tipo, na primeira temporada, um dos maiores conflitos dela é o fato dela gostar de um menino e ela não saber não saber quem ele é. Sabe? Ela, tipo, ser uma personagem que é muito sozinha e, tipo, ela não tem amizade nenhuma com ninguém. É a única pessoa, é essa menina que é muito maluca, que aparece pra ela. Sabe? Tipo assim, são outras coisas. Sabe? Tipo, na segunda temporada, eu amo o arco da segunda temporada da Camila, porque você vê tantas coisas atreladas. Óbvio que o arco da Camila tá sendo totalmente estruturado pela transição dela, nem pela transição, mas pelo processo de entendimento dela, né? Mas durante, né, esse percurso, ela conhece uma pessoa nova, ela sabe, cria uma relação melhor com as amigas dela, ela abre o coração para o irmão dela passa a entender melhor quem ela é. Eu amo a relação dela com a irmã. Eu amo, sabe? E aí, vem cá, isso não é uma coisa interessante? Uma das coisas que as pessoas mais gostam no De Volta aos 15 é a relação da Camila e do Fabrício, sabe? Porque é uma relação fraternal muito, muito verossímil. A gente se, sabe, briga, mas a gente se respeita um ao outro. E a gente se odeia, mas quando a gente amadurece um pouco mais, a gente fica, sabe, a gente se entende mais, a gente entende contextos. E, tipo assim, no final das contas, é isso, assim, não é... Enquanto a gente não der esse passo mesmo, é óbvio que a gente vai continuar falando que as pessoas não estão prontas, elas não são expostas a essas narrativas, sabe? E no final das contas, o que você precisa fazer é humanizar essas histórias, sabe? Basta de ficar mostrando. A gente tem um monte de filme de pessoas trans que vão lá, elas começam a transicionar e elas perdem a família e elas vão parar na rua e elas vão para prostituição. Tipo assim, isso faz sim parte, não é uma mentira. Infelizmente, por uma série de danos sociais que a gente tem, né, na nossa estrutura, a gente tem essas narrativas e elas são reais. Eu acabei de fazer um filme que a minha personagem vai para esse lugar, né? Mas assim, não é só sobre isso, sabe? A Regina Casé mesmo questionada sobre esse lugar de que, mas você só faz doméstica, sabe? E tipo assim, mesmo assim, são personagens diferentes. E por que uma doméstica não pode ter uma história interessante, uma narrativa humanizada, sabe? Então, eu acho que tudo que a gente tem, principalmente assim, na TV aberta, a gente tem um receio muito grande, né? A gente fica querendo proteger o povo brasileiro das coisas, mas ao mesmo tempo a gente tem, tipo, nossa, olha as notícias que estão
sabe, que a gente vive. Vamos olhar pra realidade, sabe? Vamos olhar pra como é que são as vivências realmente nesses bairros super ricos do Rio de Janeiro e nesses bairros de gente pobre. Sabe? Tipo, em qual lugar... Tipo assim, nossa, às vezes eu me sinto muito mais bem-vinda no baile de Santa Amaro do que, sei lá, numa festinha cool do Botafogo, entendeu? Tipo, porque existem outras camadas ali de entendimento e de percepção social. Então, enquanto você não coloca essas pessoas para tomar essas narrativas, e não ser só sobre narrativas de pessoas pretas, narrativas de pessoas trans, narrativas de pessoas PCDs, sabe? Enquanto a gente... Porque quem pensa essas narrativas nesse lugar de... isso é uma história trans, é uma pessoa cis. Quem pensa isso? Isso é uma história de gente preta, é uma pessoa branca, sabe? Então, assim, uma pessoa trans vai olhar pra uma história e vai ter uma pessoa trans e vai pensar, tipo, isso é uma história. Porque tipo assim, é a minha história, entendeu? Tipo assim, é a história da minha amiga, entendeu? Então, assim, a pessoa, sabe? Então, pra mim é muito sobre esse lugar, sabe? É isso, senão eu vou continuar repetindo 15 vezes a mesma coisa. Não, mas é maravilhoso. Eu ainda acho que essa proteção, ela não é só a proteção... Rapidinho, eu fico apavorada nisso, porque eu venho pro podcast, me animo, e eu fico falando um monte de coisa, e depois eu vou trabalhar com essas pessoas, e eu fico com medo que elas vão achar de mim, assim. De repente eu não pego um trabalho aí, porque eu fico falando, a TV aberta! Mas é isso, assim, sem fazer concessões. Não, exatamente, pra falar a verdade. E eu acho que ainda Deus mais... me abençoe. A gente vai colocar isso ainda num corte, assim. Eu quero. Nila acaba com TV aberta. Não, mas eu acho... adoraria voltar pra TV aberta, né? Um contrato de 10 meses, que delícia. Mas eu acho que o lance, eles querem proteger o dinheiro, eles querem proteger os patrocinadores. Tem tudo isso também. Eles vão... Se é interessante pros patrocinadores colocar tem esse lance, eu acho que agora ele tá sendo mais debatido, né? Do lance da diversidade. Diversidade dá tanto dinheiro, amor. Exatamente. É um filmezinho da Disney aqui, a gente vai colocar um gayzinho aqui pra eles gostarem e não sei o que. Vamos mudar esse personagem aqui pra agradar mas é tudo muito raso, não é criado. Acho por isso que é tão importante que você esse seu desejo de também produzir, porque acho que tem que vir lá de trás, né? Um dos assuntos que a gente falou com o Daniel Ribeiro, que é diretor de cinema e faz parte, né, da nossa comunidade LGBTQIAPN+, as histórias virem de nós, porque aí foi o que você falou, é uma história, porque é a sua história, é a nossa história, né? Não é só tipo, vamos colocar uma história trans aqui, que aí vai pra esse mesmo lugar. Exato. Nós, gays, que ainda temos muito privilégios e ainda dentro da sigla a gente teve muito mais representatividade, ainda a maioria da representatividade gay é uma tristeza. É um drama que termina... com suicídio. Sabe? Ou é chaveirinho daquela mulher poderosa e tem, vamos colocar um gay aqui que ele vai ser engraçado e não sei o quê. E aí a partir do momento que eu me assumi, era toda mulher, adoro gay, não sei o quê. Vamos ser amigas. Tipo isso, inferno. Meu Deus. Criatura divertida, né? Criatura divertida. Os polêmicas. Mas, menina, eu fico chocado. Você tem 25 anos, eu tô assim, de boca aberta. Que bom, obrigada. Você fala super bem, assim. Obrigada. O lance a maneira como você constrói seus pensamentos, claro que eu imagino que deva ter aí muitos traumas e muitos problemas que você enfrenta diariamente. Cheio de trauma. De trauma e de literatura. Toda cagada, coitada, por dentro. Mas não, cara, eu fico assim, meu Deus do céu, eu preciso, sabe? Que loucura, né? Mas que ódio, obrigado. Tá sendo um prazer te ouvir, de verdade. Eu tô amando também aqui. Isso pra mim é sempre uma estrutura estranha, assim, de podcast, porque vocês se perguntam um monte de coisa, eu não pergunto nada de vocês. Aí eu fico assim, tipo... Mas eu não posso negar, assim, eu adoro, gente. Eu adoro falar de processo, falar de mercado, falar de gênero, falar disso, daquilo, não sei o quê. Porque é tipo... cara, ninguém fala direito sobre essas coisas. Assim, né? Pelo menos não chega até mim. E aí, sei lá, eu acho que é bom, né? Informar o povo aí. Com certeza, e quando a gente fala bem, eu acho que assim... Foi o que eu te falei, eu tava tentando entender e 2 vezes você me
explicou de maneiras diferentes, eu tive outros entendimentos, mas foi assim, tipo, chegou e bateu, entendeu? Que ótimo. Acho super importante. E pessoas como você servem de inspiração pra muita gente. Muitas, com certeza. Muita gente, Eu vou com doutrinar toda certeza. criança desse país. A ditadura gay começa agora! Ai, é mentira! Mentira! Eu não vou doutrinar ninguém. Você falou de voltar pra TV aberta. Vou fazer uma pergunta que nem tava aqui, é uma curiosidade. Você iria pro Big Brother? Amor, ai, vou te contar. Não. Não, Vou você, te você seria maravilhosa no Big Brother. Seria mesmo. Eu acho que eu ia arrasar, mas eu acho que eu ia me comprometer muito, assim, porque. Ai, eu sou muito suja, sabe? Assim, eu sou. Não sei, assim, não, eu acho que eu sou muito legal. Eu não sei explicar. Eu sou tipo assim, não sei. Eu acho que. Não, Tipo explica assim, esse suja. Esse suja do quê? Não, é tipo assim- De palavreado, sujo, de sujeira, de bagunça? não, de bagunça não. Eu sou limpinha, arrumadíssima. Por isso que eu falei, explica Não, então. não. Cheirosa. Não, pelo amor Exatamente, de gente. Deus, sabe? Muito cheirosa. Obrigada. Não. Suja assim, suja de, sabe, tipo, sei lá, dirty. Sabe, tipo, safada, Entendi, entendeu? entendi. Tipo assim, Ai, eu não sei, eu acho que eu ia. Eu acho que eu ia fazer muitos joguinhos, assim. Eu acho que eu ia ser uma pessoa meio meticulosa, meio estratégica, mas ao mesmo tempo eu acho que eu ia ser muito honesta, assim. Eu acho que eu ia ficar tipo assim, Mona, é isso aí, sabe? Não sei o quê. Mas eu acho que, de fato, assim, não sobre mim. Eu não iria pelas outras pessoas, assim, porque. Eu juro, assim, não tolerarei, assim, sabe? Ai, amo. Eu não consigo, assim, e eu sou muito expressiva em relação às coisas que eu sinto e às opiniões que eu tenho, assim. Se eu não gosto de uma pessoa, eu trato ela muito bem. Mas eu sei que, eventualmente, eu vou sair dali, vou pra casa, vou pra outro lugar, que eu vou estar longe daquela pessoa. Se eu tiver que conviver com uma pessoa que me irrita profundamente, que fere a minha existência, que, sabe, é tipo, eu não suporto, eu não gosto de estar perto de gente que me dá sensações de irritação demais, assim. E a gente assiste Big Brother, tem pessoas que eu olho assim e fico assim, caralho, se eu tivesse perto dessa pessoa, sabe, eu seria expulsa, porque eu acho que talvez eu agredisse alguém, assim, porque eu fico muito enérgica, eu fico irritada, e assim, eu sou uma pessoa pacífica, assim, eu resolvo meus problemas na palavra. Mas Eu amo se que eu vai tenho... dos fizeram sem rapidão. Mas se eu tenho a oportunidade de brigar com alguém, eu adoro brigar, eu adoro gritar, falar alto. E sabe, tipo assim, eu acho incrível, porque é uma coisa que eu não tenho oportunidade de fazer na minha vida. Eu não brigo com as pessoas, sabe? Eu lembro que teve uma vez que eu briguei com um vizinho que me era muito irritante. Ele tocava bateria e era pandemia, minha janela era de frente pra dele, ele ficava... E aí teve uma vez que ele fazia uns eventos de poesia, e as poesias eram horríveis. E aí lembro de um cara que ficava gritando, falando tipo... Eu posso falar palavrões de baixo escalão? Posso. Que era um cara falando tipo assim... eu vou me esbaldar na buceta dela. E era, tipo, ridículo, assim. E isso na minha janela, 10 da noite, numa quinta-feira de pandemia. Sabe? Eu morava numa kitnet. E aí, cara... E aí, teve uma vez que... E assim, eu, eventualmente, pra bater a bateria dele, eu botava, sei lá, um art pop na minha casa. Porque se fosse pra ouvir panelada, eu ouvia uma boa, sabe? E não a bateria dele. E aí, cara... E aí teve uma vez que ele fez um evento, e aí em outra casa tava tendo um evento também, né? Que as pessoas faziam isso. E aí tava tendo uma festa, tava tocando tipo um Gustavo Lima, sabe? Tipo uma insalubridade, sabe? E aí, cara, eu acordei no dia seguinte e tava muito alto. E aí eu fechei minha janelinha, fui tirar meu sono, né, de gatinha. E aí, no dia seguinte, eu acordei com uma caixa de som ligada, com uma pessoa falando. E eu acordei, aí eu fui no banheiro, fiz um café da manhã. Aí a minha ex-esposa acordou, e aí,
bom dia, gatinha. E aí, blá, 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 blá. E esse áudio tocando, eu sem entender nada. Eu falei, tá ouvindo isso? Aí eu parei pra ouvir o que tava sendo dito. E ele tinha colocado um áudio. Ele gravou um áudio no WhatsApp falando um monte de merda de mim. Que eu tinha colocado música que tinha atrapalhado o evento dele. Ele assim, tipo, esse atorzinho de merda, porque acha que fez uma novelinha, rasgou verbo. Achando que você tinha tocado Gustavo Lima? Que eu teria ficado ofendidíssimo. Entendeu? São ofensas em camadas tão múltiplas, sabe? Primeiro que, assim, é o do Gustavo Lima, sabe? Tipo assim, mano, Gustavo Lima, what the fuck, sabe? Eu não ia trabalhar seu evento com o Gustavo Lima, eu ia trabalhar seu evento, sei lá, com o Festa na Dance Floor, sabe? Com o Bjork, com, sei lá, o Kick2, que seja, sabe? Com uma coisa mais encorpada, sabe? Melhor do que Gustavo Lima. E aí, cara, aí ele botou esse áudio, não sei o que, eu mandei mensagem, eu fiz, cara, o que tá acontecendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque aí, você tinha ele no Instagram, no WhatsApp, tipo de grupo de prédio, assim, de condomínio. Não, porque era tipo, era uma casa, era uma ilha, assim, aí tinha minha casinha aqui, a frente é dele. Aí a minha era o primeiro andar, eu vi o jardim dele. Aí eu lembro que eu não sei se eu tinha o número dele ainda, mas eu acho que eu tinha. Aí eu, o que tá acontecendo? E aí, aí ele começou a falar um monte de merda, aí ele não me respondeu, aí eu fui pra janela e fiz, o que tá acontecendo? Aí ele começou a falar um monte de merda, não sei o que, nanã. Aí eu fiquei tipo, aí eu olhei pra Amanda, eu fiquei, caraca, que é isso? Sabe, ele tá falando um monte de merda de mim. Eu preciso esclarecer essa história. Aí eu botei uma máscara. Aí ele abriu a porta e fiz, oi, tudo... Aí ele, não, eu não quero conversar com você, que plá, 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 pum, pum, tiroteio, sabe, nossa, me encheu de coisa. E aí eu fiquei, não, mas você sabe, tentando falar, não conseguia. Ai, que ódio. Pelo amor de Deus, não, deixa eu te dizer que não fui eu. E aí, cara, aí ele falou, aí... Nossa, eu nem fiquei cega. Adoro ficar cega de raiva. Aí, cara, e aí ele falou, tipo, eu não quero ir com você, eu não quero saber, não sei o que, não sei o que. Cara, aí ele fechou a porta. Aí eu bati pra caralho na porta dele. Eu, seu filho da puta! Não é educado! Blá, blá. Aí eu falei, tipo, tudo assim. Eu fiz, não era ele que tava trocando essa merda! Eu também tava incomodada com o som, porra! Muito irritada. E aí, aí eu peguei e voltei lá pra cima. Aí eu mandei áudio no WhatsApp dele. Eu fiz, cara, muito desrespeitoso, seu bosta, sabe? E aí falei. Aí ele foi tirar. Aí assim, depois de aí um tempo passou. Assim, sei lá, uma meia hora. Aí depois ele veio. Cara, queria te pedir perdão, assim, porque eu vi que tava tendo uma festa do outro lado e eu achei que era você. Aí eu assim, tá tudo bem, vizinho, filha da puta, sabe? Aí é isso, óbvio que... Nossa, inclusive isso eu nunca contei. Se ele ver, vai ser super estranho, porque eu sempre tratei ele com muita cordialidade, assim. Mas a minha opinião é que eu achei ele um bosta, sabe? Que eu fiquei muito puta e que a minha quarentena foi muito pior porque eu morava perto dele, assim. Estresse pós-traumático por causa de um vírus. Ódio. Não, por causa de um vizinho. Nossa. E na real, vocês estavam do mesmo lado. Vocês deviam ter se unido pra ir brigar com quem tocou Gustavo Não, mas ele Lima. também era um inferno. Não, e Esse ele tava vizinho, ele fazendo também um ficava evento. fazendo negócio. Tá fazendo evento. Aí você consegue entender porque não daria pra eu ir pra um Big Brother, assim, tipo... Entendi. Porra, ia ser muito Não, mas é difícil. justamente por isso. É que não é mais Exatamente. Boninho, né? Mas é justamente por isso, gente. Que a gente quer Faça você no uma Big proposta Brother. muito boa pra ele. Ai, cara, olha só. Eu iria. Mas eu iria, cara, se me pagassem muito bem, assim. Eu não sei como... Eu não tenho ideia de como é contrato de reality show, nem nada disso. Mas eu acho real, assim, que se eu tivesse uma garantia boa de que eu ia, tipo... Tá tudo, assim, que... Sabe? Tipo, porra, ia ser tudo. Porque aí eu tenho grandes planos de sair do Brasil, assim, de que quero muito passar um tempo morando fora. Então, assim, cara, se eu ganhasse uma grana muito boa, aí eu venderia minha alma pro diabo, sabe? Iria lá e depois Em nome do arrasava. entretenimento, por favor. Mila, a gente tá chegando ao fim do podcast. Uma pena, porque dá muita vontade de te ouvir por horas e horas e horas. Fala dessa! Você... Quero ser amigo. Ai, vamos tomar um shopping em qualquer lugar aqui do centro. E aí... Eu vou te ligar. Ai, mas... Gente, eu tava desesperada. Porque eu tava atrasada, né?
E aí eu tava tipo assim, aí eu falei pra Agatha, que é a minha assessora, eu falei, Agatha, 15 minutos eu tô aí. Eu já tinha pedido Uber, e aí eu tenho feito isso, que eu tenho arrasado, tá? Porque eu não, porque às vezes eu tô atrasada, então eu não arraso tanto assim, mas tipo assim, quando eu tô atrasada e pra remediar o tempo, aí eu arraso. Porque, tipo assim, às vezes eu peço o Uber e eu consigo me arrumar no tempo que o carro tá chegando. Então, tipo, eu coloco o meu teto, assim, de coisa. Só que aí eu fiquei pronta e quando eu desci o carro tava lá, não sei o que lá. Aí ele pegou o pior caminho do mundo e eu fiquei muito irritada. E aí eu tava tipo... E a Agatha mora na Suíça ou na Suécia. Suíça, o vermelhinho. Suíça, né? Suíça. Sou péssimo de geografia. Aí você péssimo de história. Ai, não tem nada de álgebra. Não entendo nada de física. E aí, acho que não sei se ela. Eu tava. Enfim. E tudo isso pra falar que vamos trocar o contato, porque eu queria mandar mensagem pra vocês, tipo assim. Amores, mil perdões, eu tô num túnel aqui embaixo, porque o motorista foi pra Bela Vista. Mas tudo certo. Mas então, queria que você desse, enfim, dica, conselho, falasse alguma coisa para as meninas trans que querem seguir carreira artística, para os meninos trans, enfim, para do pessoal da comunidade LGBT que quer seguir carreira artística. Ai, amor, estuda. Sempre isso, assim, tipo, uma carreira artística é amplo, né? Porque você quer se tornar musicista, você quer atuar, você quer fazer não sei o quê. Tudo eu acho que é... Eu acho que a gente precisa primeiro... Pra mim isso é legal, assim, até de processo criativo. Tipo, nossa, amores, pega ali as refs que você gosta, quem você gosta, quem faz o que te atrai. Não precisa ser necessariamente dentro da área que você quer se dedicar, mas pessoas que te dão esse preenchimento, sabe? Porque isso pra mim foi muito importante, assim. Eu acho que eu tô me tornando uma pessoa meio unapologetic, sabe? Sei, amor. Porque a minha grande diva, assim, desde a infância é a Madonna, sabe? Então, assim, eu vejo ela, assim, e isso me guiou muito, assim. Eu sei que é meio utópico e toda pessoa, né, LGBT se inspira na Madonna, mas é legal a gente ter umas referências, assim, que são muito grandonas. Tipo, isso é um bafo. O filho da Madonna, o David Banda, me seguiu no Instagram. E ele curtiu as fotos de Volta aos 15. Uau! Quer dizer... Então, assim, né? Eu estou a um passo da minha sogra. Mas, enfim, sobre inspirações, né? Tipo, seguir carreira artística e tudo mais. Eu acho que estabeleça bem as referências, né? Pessoas que te inspiram a chegar naquele lugar. E estuda. Ai, eu não tenho dinheiro pra fazer curso. Amor... Tenta comprar um livro, tenta pedir um livro emprestado, tenta pedir uma bolsa. Cara, apesar de um monte de coisa que, assim, tipo, muitas das vezes eu não tenho grana pra fazer, tipo, os cursos que eu quero fazer, porque eles são muito caros. Então eu tento bolsas, sabe? Tipo, ou senão eu falo com alguém, ou senão, tipo... Sabe, dá um jeito. Eu acho que, às vezes, é muito mais sobre tentar fazer do que... Às vezes, você vai se tornar a artista que você quer tentando fazer uma coisa e não conseguindo, sabe? Às vezes você vai ficar tentando fazer uma coisa e você não vai alcançar aquele resultado, mas it's the climb, sabe? A Miley Cyrus já falou isso, amor. É o processo. Yeah. Entendeu? Então, assim, eu acho que invista na sua educação, afine as suas referências. Então, se é a galera do cinema, assim, a galera que quer se tornar diretores, querem ir pra atuação e tudo mais, vão aos festivais. Agora a gente tá... Eu não sei quando vai ao ar, mas a gente acabou de ter Festival do Rio, vai começar agora a Mostra de Cinema de São Paulo, que é incrível, sabe? Você tem filme do mundo inteiro, você conhece um monte de gente que trabalha na área, sabe? Então, vá ao cinema, crie coisas que tornem esse estudo divertido. Tipo, pra mim, às vezes, é muito legal chegar assim e fazer, nossa, eu vou pegar o David Lynch, que é um diretor que tem filmes importantes, não sei o que, eu tenho que assistir ele, cara. Preciso assistir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assistir todos os filmes de David Lynch. E aí é isso, eu vou lá assistindo e quando eu vejo, assim, tipo... Nessa brincadeira de, eu vou assistir esses filmes desse diretor, eu já vi, tipo, quase todos do Almodóvar, já vi quase todos do David Lynch, já vi quase todos do Tarantino, já vi quase todos do Christopher Nolan. E aí você vai criando referências, você vai ampliando, você vai estudando. E tipo assim,
Eu acho que trabalhar com arte tem uma destreza muito grande que a gente pode literalmente, assim, criar o nosso próprio processo. Eu acho que a gente precisa, obviamente, se ater né, a linhas dorsais, assim, né? Até por uma questão de profissionalização dessa área, né? De direitos, de um monte de coisa. Mas, cara, se você quer entrar para esse universo, eu acho que a coisa que você tem que fazer é investir na sua autenticidade, porque hoje, assim, principalmente nós, né, da comunidade, tem uma coisa que boa parte do mercado que tá por aí afora não tem, assim, que são narrativas originais. Sabe? Eu acho que hoje a gente é isso. Olha como a gente tá vivendo de remake o tempo inteiro. Sabe? Às vezes é legal, tem remake que eu adoro assistir. Mas eu sinto tanta falta de ver narrativas originais. De ver. E às vezes é isso. Talvez a gente não tenha um plot novo. Né? É a mãe que abandonou o filho e a filha volta e se vinga da filha, sabe? Isso é Grécia Antiga, há milhões de anos atrás, sabe? Mas a gente pode ter novas imagens, a gente pode ter novas ambientações, sabe? A gente pode ter coisas novas. E eu acho que o nosso mundo, assim, tá precisando de esperança, assim, sabe? De coisas novas, de novos horizontes. E eu acho que a arte pode ser um caminho muito interessante para mostrar pra gente a direção que a gente tem que ir. Arrasou. Muito bom. Foi um prazer enorme te ter aqui, de verdade. Fico muito, muito feliz por uma pessoa de 25 anos, cara, com tanta sabedoria e tão... não sei, que vocês vão estar só assistindo, vocês não sabem a energia que essa menina tem. E como ela fala. E, assim, de verdade, foi maravilhoso. E foi maravilhoso te conhecer e te ouvir, né? Já te admirava pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter eu amei. aceitado participar. Tudo. Obrigada. Pessoal, sigam nossas redes, Cueca para Dois, no Instagram, no TikTok, no YouTube, em todos os lugares. Também estamos no Spotify com o Cuecast. A Nila passa as redes sociais. Yes. Now is Nila em todo canto. Agora é Nila em inglês, né? Porque a minha geração faz isso. Jogando na nossa cara lá. Coloca tudo em inglês porque é foda. Tão legal. Ai, que vergonha. Mas eu não consigo mudar também, gente. Now is Nila. É isso. Em todo lugar. Gente, um beijo, até o próximo Cuecast. Tchau. Beijo.